Olá a todos e a todas que estão visualizando esse vídeo. Meu nome é João Antônio e vou apresentar para vocês um pouco da discussão da minha pesquisa Militarização da Vida Civil, a militarização educacional em Brasília entre 1964 e 1975. Em primeiro lugar, essa pesquisa foi realizada principalmente através da análise documental acerca da implementação de políticas de cunho militarizante nas escolas de Brasília. O objetivo da pesquisa foi estudar a implementação de políticas educacionais que correspondessem a eventuais processos de militarização da vida civil e que vieram a ocorrer a partir da implementação da ditadura civil-militar, e como o pensamento e os projetos militares influenciaram o setor educacional básico de Brasília. Para entender, então, como esse processo de militarização pode ter se dado, é necessário compreender que a ditadura foi articulada política, econômica e ideologicamente pela doutrina de segurança nacional e desenvolvimento formulada pelos militares. Simplificadamente, essa doutrina prerrogava a instalação de uma ordem repressiva de segurança interna que garantiria, por sua vez, o desenvolvimento econômico brasileiro. Para garantir essa suposta segurança interna, os militares lançariam mão, por um lado, dos aparatos de repressão e, de outro, de mecanismos de disciplinarização da sociedade, visando gerar e impor formas de consenso e sustentação ao redor do governo autoritário. Ao adotar, então, essa doutrina com foco na segurança interna, os espaços da vida civil se tornariam, na mentalidade militar, em espaços passíveis do interesse e da interferência dos militares. É dessa maneira que diversas instâncias da máquina estatal e da sociedade serão militarizadas durante a ditadura. E aqui, vale salientar que o processo de militarização pode se expressar de três formas distintas, ainda que complementares. Em primeiro lugar, pela ocupação física direta de militares em espaços civis. Em segundo lugar, ela pode se dar através da realização das doutrinas defendidas ou formuladas por militares. E, ainda, a militarização pode se dar pela transferência do ethos, ou seja, dos valores militares, para o campo civil. Feitas essas ponderações, podemos buscar entender como essas concepções de influência militar guiadas pela doutrina de segurança nacional no campo civil se fizeram presentes na educação em Brasília. Ainda que já desde o golpe de 64 o setor educacional em Brasília tenha sido afetado, as principais marcas das iniciativas militarizantes vieram a ocorrer a partir de 1968. Em 68, entidades estudantis foram fechadas ou limitadas em suas atividades, tornando o ambiente escolar mais verticalizado e hierarquizado, o que já vinha ocorrendo também com as formas de gestão das escolas. Em aprofundamento à influência militar no setor da educação, em 1969, seria implementada a Educação Moral e Cívica, também chamada de EMC, como prática e disciplina escolar. Essa disciplina representaria grande passo no processo de militarização da educação através da transferência dos valores militares para os civis, pois incorporaria em seu interior a ideologia da doutrina de segurança nacional. Por isso, como disciplina, a EMC foi implementada já em 1970 nos currículos escolares de Brasília com uma aula semanal, carga que foi ampliada no ano seguinte. Como prática, em 1971, a EMC havia sido institucionalizada por meio da promoção de palestras e eventos cívicos sobre temáticas que, via de regra, enalteciam as Forças Armadas e a doutrina de segurança nacional. E até o ano de 1975 já haviam sido instaladas em diversas escolas centros cívicos dedicados à realização de atividades diversas. Ainda durante o período de maior recrudescimento da ditadura, a Secretaria de Educação da capital foi ocupada pelo general reformado Júlio Castilhos, que levou bastante da influência militar para o discurso educacional da capital. Concluindo a apresentação, essa pesquisa buscou discutir as intenções, ações do governo e o conjunto de princípios que orientaram as práticas da ação militar em relação ao campo civil, com o objetivo de observar os impactos da inserção da ideologia militar na formação de certas políticas educacionais e sua influência em Brasília. Dessa maneira, constatou-se a inserção do campo educacional no interior do pensamento militar como uma área prioritária, dadas as necessidades de garantir a legitimação da ordem ditatorial e veiculação da doutrina de segurança nacional, onde a educação moral e cívica correspondeu a um dos principais eixos da ação militarizante dentro do sistema de educação. Com isso, verificou-se também como, desde o golpe de 64, o sistema educacional de Brasília foi afetado pelas concepções educacionais promovidas pela ditadura. E, além disso, esse trabalho também busca contribuir com as reflexões acerca das continuidades, mudanças e novas formas de relações políticas entre civis e militares, em um momento onde a classe militar vem recuperando espaço como sujeito coletivo inserido na máquina pública e nas disputas políticas que permeiam a sociedade atual. Assim, chegamos ao fim da breve exposição dessa pesquisa e obrigado.